Bom dia! Estamos aqui mais um dia buscando a presença do nosso Deus, rendidos, à sua graça, à sua soberania, ao Deus majestoso, maravilhoso, que temos entendido, aprendido, que nós servimos. Bom dia, Clarice, bom dia, Laurinelli, irmão Walter, bom dia, Dona Eniges. Sejam bem-vindos. Bom dia, Lilde. Bem-vindos, graça e paz. Que o Senhor fale aos nossos corações no dia de hoje. Que Ele nos ajude, a ter coração que ouve, ouvidos que ouvem a sua voz. Hoje nós vamos falar um pouco, meditar no Salmo 95. Na verdade, o Salmo 95, 96, 98, toda essa coleção aqui que a gente está estudando essa semana, do 92 ao 99, na verdade, ele é um bloco, são blocos, de salmos que proclamam a glória de Deus, o reinado de Deus e trazem uma convocação para o seu povo, de estar atento a isso e tomar posição, ter um posicionamento diante do Senhor. Então nós vamos ver o Salmo 95. Venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dele com ações de graças, vamos aclamá-lo com cânticos de louvor, pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei, acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, os cumes dos montes lhe pertencem. Dele também é o mar, pois ele o fez. As suas mãos formaram a terra seca. Venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador, pois ele é o nosso Deus e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que ele conduz. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como em Meribá, como aquele dia em Massá, no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto o que eu fiz. Durante 40 anos fiquei irado contra aquela geração e disse: eles são um povo de coração ingrato, não reconheceram os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Bom dia, Sônia, paz. Bom dia, Nélia. Bom dia, Cidinha. Bom dia, Maria Luísa. Bem-vindas, manas. Bom estar com vocês aqui. Então, vamos lá para o Salmo 95. Vamos ver o que é que a gente recebe, qual a nossa porção do Senhor nessa manhã. Primeiro, há uma convocação, Aqui o salmista convoca. Alguns atribuem o salmo a Davi, por convenção talvez, porque a maioria foi escrita por Davi. Oi, Nelma! Que bom te ter aqui ao vivo. Por convenção, talvez, a maioria foi escrita por ele e é assim um tanto natural que a gente atribua a Davi. O autor de Hebreus faz isso, fala que o salmo é de Davi. Mas a gente não sabe, A gente não sabe de fato quem é que escreveu, porque aqui não tem esse registro. Mas isso não vai mudar muita coisa do que está acontecendo aqui. A gente vê uma convocação, a gente vê uso dos verbos no imperativo, chamando. Quem entrou, Rogério, bom dia. Karine, bom dia, Karine. E aí ele começa a convocar o povo: venham todos, cantemos ao Senhor com alegria. Somente essa frase
né? Somente esse momento de convocação já nos faz pensar muita coisa. Nos faz pensar, olha, a Nelma é a irmã de Laurinelli. Que bom que estão as irmãs aqui juntas. Nos faz pensar muita coisa. Porque a nossa geração é uma geração que se habituou a fazer aquilo que tem vontade. E isso é próprio, né, do século em que vivemos. O tempo todo nós estamos ouvindo isso na mídia, filmes, enfim, o que a gente assistir, música, a gente vai ouvir, né, nessa geração, propagandas, toda forma de anúncio, né, toda forma que você tem de meios de comunicação vai trazer essa informação de que nós precisamos fazer aquilo que a gente se sente bem, aquilo que nos dá vontade, aquilo que nos agrada. E nessa convocação, nós já vimos algo, né? Eu já consigo pensar um pouco nessa vertente. Quando ele chama, venham, cantemos ao Senhor com alegria. Imagina alguém passando, né, em algum lugar e chamando, vamos cantar com alegria. E quantas vezes nós não atendemos a esse chamado, porque o que sobressai em nós é o estado da nossa alma, é como a nossa alma se encontra naquele momento. A gente pensa que se estivermos vivendo momentos de tristeza, de angústia, não podemos cantar ao Senhor com alegria, porque nosso entendimento está um pouco bagunçado e nós pensamos que a alegria é também um estado, né? A gente tem que estar alegre, tem que estar sorrindo, tem que estar com aquela sensação boa por dentro para poder cantar. Mas a alegria, ela é uma escolha. Nós escolhemos estar alegres mesmo em meio a situações difíceis. Nós escolhemos a forma como vamos encarar algumas situações da nossa vida. E já nos deparamos nesse salmo com essa convocação. Venha assim como você está. Tem até uma música que fala isso. Venha como você está para adorar. Venha e cante ao Senhor com alegria. O cântico não é para sua alma. O cântico não é para encher você. Essa música é um reconhecimento de quem Deus é. Então cante ao Senhor com alegria. E aí vamos aclamar, vamos chamar a rocha, vamos novamente dizer, atestar que Ele é a rocha da nossa salvação. Aclamemos. Tu és a rocha, Senhor, Tu és a rocha da nossa salvação, trazendo à memória aquilo que nos dá esperança. Ontem eu estava com o pessoal do Dunamis falando sobre Romanos 1-3, e lá em Romanos, Paulo vai expondo o porquê dos seres humanos terem sido jogados para ter atitudes ruins, né, para o pecado, e aí ele fala das depravações. E nessa análise de Romanos de 1-3, foi possível perceber Paulo falando da disposição mental, dispor. Então, como que você tem, qual é a disposição da sua mente, como você tem colocado, pautado a sua mente. E essa convocação do salmista é justamente para a gente mudar a perspectiva que a gente tem, para que a gente mude a chave da nossa cabeça, porque nós somos, de fato, aquilo que pensamos. E, como eu falei agora há pouco, a nossa sociedade, ela está lançando um pensamento. Toda palavra que sai, ela vai gerar fé, né? A fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Mas
Quando não ouvimos a palavra de Deus, aquilo que ouvimos gera uma fé contrária em nossos corações. É o tempo de nós ouvirmos que podemos contrariar a nossa vontade, que se a nossa vontade não tem feito bem a nós mesmos, nós somos um povo chamado à liberdade para dizer não a nós mesmos e fazer a vontade do nosso Pai. Vamos à presença dele com ações de graças. Já falamos várias vezes sobre as ações de graça. Já falamos várias vezes sobre render graças ao Senhor. Tem alguns devocionais atrás em que a gente falou sobre isso. O que é essa atitude de ação de graça? Então, quando se fala em ação, está se falando em ter atitudes, reconhecimento. E aí, nesse mesmo salmo, nós vamos ver como o coração de Deus fica quando não há atitudes de graças, ações de gratidão no meio do povo. Ele chama, a partir do 7, finalzinho do 7, começa a falar, né? Hoje, se você ouvir a sua voz, se você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Então, a convocação do salmista é para que a gente aprenda a não ter um coração endurecido. Toda a perspectiva que o salmista traz mostra que é uma decisão humana, é uma decisão nossa. Qual é o caminho, a qual direção nós iremos? É uma decisão que vem de nós. Bom dia, Marbi. É uma decisão que vem de nós. E o tempo todo ele fala, né? O Senhor é grande, como não iremos nos render a Ele? Ele está acima de todos os deuses, foi Ele quem nos criou, que fez os mares, os cumes dos montes. Então, relembrando aquilo que o Senhor fez. E aí, novamente, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador. Porque nós somos o povo do seu pastoreio. Voltando agora para ouvir a voz e não endurecer o coração. Ele cita uma situação, um lugar, um momento do povo de Israel, do início do povo de Israel, né? Lá quando é tirado do Egito, está naquele momento de deserto, o primeiro momento da libertação, onde o Senhor precisa tratar, trabalhar, expurgar tudo aquilo que vinha, as cargas que vinham de onde eles estavam antes, que era do Egito. Eles passaram lá pouco mais de 400 anos no Egito. Então, é certo que eles receberam muita influência daquele lugar, muita influência do que era dito naquele lugar. Egito era uma potência mundial naquela época, a ciência estava ali, as tecnologias da época saíam dali, o que era de moda, né? Saía dali, o que era de valor, digamos assim, para aquela sociedade, para o mundo daquela época, saía do Egito. E eles estavam bem no cerne, né, no lugar, apesar de ser um povo escravo, mas a gente ouve, né, e a gente deseja algumas coisas do lugar em que nós estamos inseridos. E isso acontece com o povo de Israel nessa situação, apesar deles terem visto o tanto de coisa que Deus fez, né, as pragas que foram enviadas, a forma milagrosa, né, eles não eram atingidos. Chegava a praga no Egito, mas eles não eram atingidos. Então, eles viram tanta coisa, eles viram o mar se abrir, né, e o povo poder passar pés enxutos, e depois desse mar se fechar e levar os inimigos. Eles viram muitas coisas, muitos milagres, viam uma nuvem, né, durante o dia, viu a coluna de fogo durante a noite. Quanta coisa o povo de Israel
viu naquele momento, mas eles estavam ainda cheios dos desejos pelas coisas do Egito, por aquilo que eles estavam habituados, acostumados. E o Senhor precisava tirar isso deles, precisava trazer esse momento de tratamento, que poderia ter sido reduzido. Poderia eles terem passado de forma rápida no deserto e se encaminhado para a terra que o Senhor tinha para eles. Não precisava demorar 40 anos, mas o ponto da demora está aqui. Foi justamente nesse lugar. Está escrito lá em Êxodo 17, né, 7, mais ou menos nessa região, que nesse lugar eles contenderam contra o Senhor. Moisés deixou registrado que foi contra o Senhor, né? Falando da água, desejando água e falando, será o ponto principal do texto, que Moisés deu o nome ao lugar, Meribá e Massá. Meribá significa rebelião, Massá significa provação. No momento da provação, o povo se rebelou. No momento da provação, o povo endureceu o coração, não amoleceu. O estar rendido, o se prostrar, o oferecer ações de graças ao Senhor, mostra a disposição contrária, né, do endurecimento. Mostra que o seu coração está derretido, já que é duro, né? Então ele está derretido, está mole, está rendido. Ele consegue se curvar. E no momento da provação, o povo de Israel se rebelou. E eu acho interessante que lá em Êxodo 17, quando diz que Moisés deu o nome àquele lugar, Massá e Meribá, Meribá e Massá, ele fala assim, que o povo disse, o Senhor está mesmo entre nós ou não? Então houve uma dúvida, eles trouxeram uma dúvida, mesmo depois de tudo que foi feito. É assim, a gente costuma falar, quando a gente lê, né, essa narrativa do povo de Israel saindo do Egito, aí dá aquela raiva no nosso coração, mas que povo é esse? Que povo é esse que viu tudo isso? Ah, eu acho que eu não agiria assim. Será, minha gente, que a gente não ia agir desse jeito? Vamos olhar, né, para os nossos momentos de provação, para os nossos momentos de dificuldade, para os momentos em que o Senhor nos apertou de algum modo. Como reagimos a isso? Qual de fato foi a nossa atitude perante a provação, perante o momento do aperto em que o Senhor, né, dá aquela apertada? Quem usou aparelho, alguém aí usou aparelho ou já? Sabe, quando o ortodontista vem e dá aquela apertada no aparelho, como é ruim, né? A gente não consegue nem comer. Então, mais ou menos isso, quando Deus dá essa apertada, como que a gente reage, né? Praguejamos, reclamamos, murmuramos, dizemos, Deus me esqueceu, acho que Deus já me esqueceu. É isso que nós falamos quando Ele aperta? Ou, ao contrário, nós conseguimos entender que esse aperto é para o nosso bem, é para espremer aquilo que precisa sair de nós, que ainda não está semelhante a Ele. E o salmista aqui fala, se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Não endureça o seu coração. Tenha a atitude que ele fala antes. Lance um cântico, comece a cantar um cântico de alegria ao Senhor. Comece a aclamar o Senhor como a sua rocha, aquele em que você está firmado. A rocha, quando Jesus fala da rocha, da casa sobre a rocha, ele diz que aquele que constrói a sua casa sobre a rocha vai passar pelas intempéries, vai passar pelas dificuldades do dia a dia, vai vir chuva, vai vir tempestade, relâmpago, terremoto, seja lá o que for na região em que ele está. Mas
se ele estiver de fato firmado sobre a rocha, a sua casa não vai se abalar. Então, relembrarmos, falarmos em voz alta, no momento em que estivermos sendo apertados, também trará à nossa mente, né, esse entendimento, essa lembrança de que nós estamos firmados na rocha, que a nossa casa foi firmada na rocha e que o vento está vindo, a chuva forte está chegando, mas que nós estamos com Ele, nele, não com Ele, estamos nele, somos parte dele, corpo de Cristo, enxertados na videira. Então, nos tornamos parte dele e ele garante que guardará aqueles que confiam no seu amor leal. O Salmo vai chegando para o final. Eu fico, acho que é porque eu sou da área de linguagens, né? Eu fico meio incomodada quando eu vejo alguns salmos que parecem que não chegou à conclusão direito. Deve ser coisa mesmo, ranço de professor isso aí. Porque esse salmo, ele finaliza dizendo: por isso jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. E acaba. E não tem uma conclusão. O que acontece depois? Ele só jurou na ira. Perdemos a oportunidade de, no caso, o povo de Israel, porque ele está falando exatamente do povo de Israel, né? E aí fala em primeira pessoa. Diz que Deus ficou irado contra aquela geração. Por quê? Qual foi o motivo da ira de Deus? Me responda aí enquanto eu tomo aqui meu chazinho. Dá o tempo do delay, né? Do Instagram, que demora para vocês. Então, Deus, ele fica irado com o povo justamente porque o povo não demonstra ingratidão. A atitude deles não demonstrou ação de graça. Ele fala: poxa, não reconheceram os meus caminhos. E a gente pode pensar, né, que esse sentimento de Deus a gente também teria. A gente também teria. Quando, não que a gente fique, alguns de nós sim, né? Quer dizer, nós como seres humanos, talvez a gente fique querendo, né, essa resposta de gratidão de alguma coisa, né, com destaque de alguém, com um destaque. Mas a gente vê que isso é natural, porque o próprio Deus que nos fez a sua imagem e semelhança, ele sente isso. O coração dele se aperta, se entristece, traz ira ao coração dele de ter feito, mostrado durante tanto tempo, tantas coisas de proteção, de cuidado, de livramento, e aquele povo não ter percebido os seus caminhos, não ter compreendido que era necessário que eles passassem no deserto, era necessário que eles tirassem o Egito deles. Eles tinham saído do Egito, mas o Egito ainda não tinha saído deles. Era necessário que eles passassem por esse momento de transformação, de tirar o Egito de dentro de si. E eles rejeitaram. E eles tiveram atitude de ingratidão. E isso doeu o coração do Senhor. E isso fez com que o Senhor dissesse que eles não entrariam no seu descanso. Ele diz que o Senhor jurou na ira dele: eles não entrarão no meu descanso. A gente sabe pela história, né, registrada, que o povo de Israel, aquele povo ali, aquelas pessoas que murmuraram naquele lugar, de fato, não viram a terra prometida. Eles ficaram uns 40 anos ali no deserto, passando pela dificuldade, e mesmo assim Deus foi misericordioso, porque trouxe o maná, não deixava a roupa desgastar, os sapatos também não, as sandálias dos seus pés também não desgastavam, né? Mesmo assim o Senhor foi misericordioso com eles, mas deixou-os ali para de fato envelhecer, morrer
e eles não puderam entrar. O Senhor deu essa sentença mesmo. Quando esse salmo termina, justamente nisso, traz o choque para a gente. Nós queremos, desejamos entrar no descanso do Senhor. Hoje, esse lugar não é mais um lugar terreno, esse lugar é no Senhor. Esse lugar é em Jesus. Jesus é o nosso descanso. O Espírito Santo dele habitando em nós nos leva a esse descanso. E aceitando estar no descanso do Senhor, nós também nos tornamos descanso para o Senhor. O Salmo termina parecendo que não tem conclusão, mas ele traz uma reflexão para as nossas vidas, como tem sido as nossas atitudes. Temos tido uma vida de adoração. Quando ele fala aqui na adoração, ele não está se referindo a cantar cânticos, ele não está se referindo, nós temos esse erro de entendimento, achamos que adorar a Deus é levantar as mãos e começar a cantar um cântico. Pode haver o cântico ou não, mas a adoração é a atitude. A adoração tem a ver com sacrifício, com um sacrifício que é feito. A adoração, ela nos coloca nessa vida de rendição, né? Quando nós adoramos de fato, podemos adorar com a nossa vida. E a adoração exposta aqui, ela é intencional. Ela não é algo feito, se der eu faço, se não der eu não faço. Ela é feita de maneira intencional, apresentando, né, os nossos corpos como sacrifício em um culto racional a Deus. Que nessa manhã, se a gente ouviu a voz do Senhor aqui, a gente não endureça os nossos corações, que as nossas atitudes sejam de honra, de glória, que as nossas atitudes mostrem que nós reconhecemos tudo que o Senhor tem feito por nós e que mesmo nos momentos de aperto nós possamos louvar, assim como os irmãos lá em Atos louvavam quando eles eram presos, levados tomavam chicotadas, eles se alegravam, eles começavam a cantar louvores, porque entendiam que estavam sendo dignos de sofrer pelo Senhor. Isso era bom aos olhos dele. Que a gente também trilhe esse caminho. Ainda não estamos sofrendo por amor ao Senhor. Ainda estamos sofrendo porque temos repetido, vez após vez, temos sido... É como um aluno, né, que faz uma prova, mas ele não estuda e ele tem que repetir aquele ano, vez após vez, vezes após vezes, né? Nós estamos assim também, alguns de nós, mas precisamos avançar nesse estágio, nós precisamos avançar no nosso caminho, e a forma é uma adoração consciente, é uma adoração que rende graças, que tem atitude, que se prostra, que se coloca, né? A atitude, a ação de graça é atitude. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã, que o Senhor, seu Espírito Santo, fale aos nossos corações e nos ajude a não endurecer, a ouvirmos a sua voz. Amém? Vamos orar. Ó Deus, santo é teu nome, Senhor. Nós louvamos o teu nome, Senhor. Nos alegramos na tua presença. O Senhor tem sido bom e fiel para conosco, Senhor. E nós reconhecemos que as provações que temos enfrentado, Senhor, têm nos levado para mais perto de ti, Senhor. Por isso louvamos o teu nome, porque o Senhor tem nos trazido para perto, Senhor. Pai, que o nosso coração jamais se endureça diante da tua presença, Senhor. Dá-nos um coração que se curva, que se rende. Senhor, nós queremos ter essa atitude, ainda que a nossa alma não sinta assim, ainda que a nossa mente grite que não é para ser assim, mas que tenhamos coragem de nos prostrar diante da tua presença,
e nos render a Ti, Senhor. Nós desejamos entrar no Teu descanso, Senhor. Nós desejamos ser também o Teu descanso, Pai. Ó Senhor, guia a cada um, fala com cada um, traz a revelação daquilo que o Senhor tem se entristecido, mas que essa tristeza produza arrependimento, mudança de atitude, porque Tu és aquele misericordioso, perdoador, que ouve, né, a oração daquele que se chega diante da Tua presença com o coração rendido. O Senhor perdoa, o Senhor faz tudo novo e nós Te louvamos, porque o Senhor é o Deus acima de todos os deuses. Grande é o Senhor reina e nós queremos, Senhor, mostrar que de fato o Senhor reina através das atitudes das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Olá, quem entrou agora, Marcos, Vasco, Deus abençoe vocês. A gente já está terminando, mas a live fica salva. Então, se quiser assistir, é só voltar, tá bom? Até amanhã, gente, se assim o Senhor nos permitir.